Então, Entendi. hoje, 100% das embalagens são destinadas para o Impev, e aí desses 100%, 92% é destinado para reciclagem. O plástico ele passa a ser um problema quando ele é abandonado. Quer dizer, a expansão da área agrícola no Brasil são áreas cada vez mais longe dos centros. Vocês diriam que tem algum outro setor que está mais perto ou que pode embarcar nessas ideias? Tem vários setores que têm sistemas de logística reversa. Agora, que estejam no nível de eficiência e de abrangência do setor, como tem defensivos agrícolas, ainda não chegaram no mesmo nível. A única maneira de você transformar a sociedade é através da educação. Olá, sejam muito bem-vindos ao Luft Talks. Eu sou o Thiago Rosa e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores cases de sustentabilidade do mundo. O Brasil, ele é referência quando o assunto é sustentabilidade no agronegócio. E por trás disso existe um sistema muito estruturado que ele conecta a indústria, o campo e a logística. O INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Mas mais do que falar de sustentabilidade, hoje a gente vai entender na prática como funciona a economia circular dentro do agro. E para isso, eu tenho a honra e o prazer de receber aqui hoje Marcelo Okamura, Alexandra Santos e o Sr. Luiz Roberto. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Eu acho que a gente pode começar. Como que vocês explicariam o que é o INPEV para quem não conhece ainda, né? Ou quem nunca ouviu falar? Qual foi o problema que precisava resolver lá atrás que surgiu o INPEV nesse contexto? O INPEV surgiu em 2001, mas desde os anos 80 havia algumas iniciativas para atender a necessidade dos produtores de o que fazer com as embalagens de defensivos agrícolas. A economia do Brasil crescendo, a agricultura crescendo, e o volume de embalagens ano a ano ia crescendo, o agricultor tinha dificuldade de devolver ou do que fazer com essas embalagens. Então tinha recomendações, ou ele queimava, ou ele enterrava, que são destinos absolutamente impróprios para as embalagens, né? Então havia essa necessidade, e até que veio no ano 2000 a Lei 9974, que obrigava os produtores a fazer a devolução dessas embalagens de defensivos agrícolas. E aí surgiu o INPEV em 2001. Né? A Lei 9974 é do ano 2000 e veio o Decreto 4074 em 2002, onde ele disciplinou e organizou a devolução dessas embalagens. Então, desde 2001 até agora, são 25 anos, nós estamos completando 25 anos esse ano de vida do INPEV, Parabéns. onde nós já começamos a fazer isso e evoluímos bastante nessa logística reversa de embalagens defensivos agrícolas. Parabéns. Consegue me contextualizar um pouco, Alexandre, o que nesse problema, assim, e para explicar também para quem não conhece, quer dizer, o produtor, nesse sentido que o Marcelo trouxe, ele comprava e ele enterrava, isso mesmo? Ele queimava ou ele... A orientação legal era fazer esse tipo de destinação. A orientação legal, inclusive. Isso. Então, eu entendi. E aí foi criada a capilaridade do sistema, crescendo ao longo dos anos, para dar essa disponibilidade de locais de recebimento, para receber essas embalagens, o canal de distribuição disponibilizando o local para receber e a indústria vendo com a responsabilidade de transportar e dar a destinação final correta e adequada. Eu quero saber muito mais sobre isso, eu vou te perguntar, mas eu acho que tem um ponto interessante que a gente pode ligar aqui, se você me permite, Luiz Alberto. A Luft já participava disso antes do nascimento da INPEV. Eu entendo que existe a ANDEF, e aí a gente está falando de mais de 20 anos atrás, certo? Como que é o cenário nesse momento? Na realidade, a ANDEF já tinha um grupo de trabalho interno cuidando desse assunto. Tanto é que existia uma central piloto, que existe até hoje, que é Guariba, onde está o museu do INPEV, né, do qual nós fazemos parte também, a Luft. Exato.
E nós fomos contratados pela Andef na época. O primeiro trabalho foi, já se sabia que ia ter que ter posto e central, e depois a gente vai explicar qual é a diferença de um e de outro. Mas o primeiro trabalho foi, bom, da central para o destino final, que não eram os destinos necessariamente que existem hoje, como é que ia ser feita essa logística, né? Onde deviam estar instaladas essas unidades de recebimento? Então, nós fizemos, na época, para a Andef, um primeiro estudo que era como que ia ser feita a logística reversa das centrais para os destinos finais, que era basicamente recicladores e, eventualmente, incineradores. Depois, nós fizemos um segundo estudo, que foi do posto para a central, quer dizer, também, que é uma logística um pouco diferente, porque são muito regionais essa operação. E também nós projetamos o que a gente imaginava que deviam existir de unidades de recebimento. Nós visitamos algumas regiões, visitamos recicladores, visitamos incineradores e preparamos um trabalho, na época, para a Andef, com sugestões sobre como deveria ser essa operação de logística reversa. Posteriormente a isso, foi criado um grupo dentro da Andef para definir a existência de uma entidade separada para cuidar desse assunto. E nós participamos desse grupo de trabalho, que tem uma coisa que eu nunca mais esqueço da minha vida, porque o dia que a gente decidiu pela criação do INPEV foi o dia de ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. 9/11. Nós estávamos em reunião, e a reunião foi interrompida para dizer que tinha começado um ataque, que ninguém sabia o que estava acontecendo, que se era uma outra guerra ou não. Terça-feira de manhã, eu lembro Se era disso. um acidente, o que era, né? Mas foi marcante, porque a gente estava um grupo grande de trabalho. O Cristiano Simon, que na época era presidente da Andef, falou: eu preciso sair da sala, estão me chamando aqui. E quando ele voltou, ele falou: temos que parar a reunião, porque houve um problema nos Estados Unidos que a gente não sabe exatamente qual é o grau de dificuldade. Então, mas foi quando a gente decidiu pela criação de uma entidade à parte, que foi o INPEV, para fazer a gestão, a partir de então, dessa operação de destinação adequada das embalagens vazias e defensivos. Aí, quando a gente fala de destinação adequada, para mim vem à mente muito o que a gente começou falando aqui sobre a economia circular, né? Então, eu queria entrar um pouquinho mais nisso aí, com toda a liberdade, vocês me ajudem a complementar. Eu gostaria muito mais de saber da resposta. Quer dizer, como funciona o processo, né? Me conta o que acontece desde o uso da embalagem até a destinação final, né? No sentido assim, a embalagem reciclada, ela volta para o produtor? Que outros produtos ou embalagem hoje já tem como realidade, são feitos a partir desse material reciclado? Quando a gente fala em sustentabilidade, eu acho que tem dois conceitos que são muito importantes. Primeiro é o conceito da reciclabilidade e o segundo é o da circularidade. Quando a indústria vai fazer um produto, vai embalar um produto agroquímico, ela tem que pensar que tipo de embalagem que eu vou utilizar para esse produto. O primeiro conceito tem que ser embalagens que tenham uma reciclabilidade, né? Então, todas as embalagens de defensivos agrícolas, elas idealmente deveriam ser recicladas, né? No passado, quando começou lá nos anos 2000, nós tínhamos diversos tipos de materiais que faziam as embalagens de defensivos agrícolas. Nós tínhamos PET, tinha latas de alumínio, tinham latas de Flandres, tinha uma porção de materiais. Hoje, a maioria dessas embalagens se transformaram em polietileno de alta densidade, que é o PAD, que é uma embalagem que tem muitas vantagens sobre os outros tipos de materiais, inclusive de reciclabilidade, né? Que são materiais que você pode utilizar novamente, tanto para fazer novas embalagens, quanto para fazer outros artefatos a partir desse polietileno reciclado, né? Então, quando você pensa em sustentabilidade, você tem que pensar que essas embalagens, elas necessariamente têm que ter algum tipo de reciclagem, né? E também da circularidade, onde você possa utilizar ela mais de uma vez para produzir artefatos como novas embalagens, né? Então, essas embalagens, elas nasceram lá e o sistema foi evoluindo com o tempo. As indústrias passaram a adotar
a tirar o PET, a tirar o alumínio, a tirar o Flandres, a tirar todo o vidro. Tinha muita embalagem de litro que era de vidro, né, que hoje não existe mais, né? E tudo isso foi passado pro plástico, né, que são embalagens que ambientalmente, quando são bem manuseadas, eles têm uma grande vantagem e têm um grande benefício de sustentabilidade. O plástico ele passa a ser um problema quando ele é abandonado, quando ele é jogado em lugares onde ele não deveria estar, né? Mas isso é uma coisa que no Brasil, hoje, praticamente, você anda, vai no campo, você não acha mais embalagens de defensivos agrícolas jogadas. Por quê? Mais de 95% elas estão sendo recolhidas e processadas, né? Pelos números que nós temos, do número de embalagens que são colocadas no mercado, que são utilizadas no mercado, né? O Brasil é o país que mais recolhe embalagens de defensivos agrícolas no mundo. Isso é muito importante, isso é um dado muito importante. Mas antes, Tiago, deixa eu fazer uma observação. O Marcelo construiu um histórico, né? Mas é importante dentro desse histórico, uma coisa que eu comentei já com ele, é de que os materiais que iriam ser feitos com o plástico a ser reciclado tinham que ter aprovação do INPEV primeiro. Isso, são homologados. São homologados pelo INPEV e todo reciclador tinha que ter tratamento de efluentes. Isso Isso ciclo mesmo. fechado. O circuito fechado para que aquela água que é usada na reciclagem fosse tratada e ser reusada para que não novamente. tenha efluentes que vão para o meio ambiente, né? Nossa, que maravilha. Então, não é dúvida que isso mudou, né, a forma como o setor ele lida com o resíduo hoje, certo? Então, principalmente sob o prisma do produtor, não só por ser lei, mas todo esse mecanismo que está por trás de homologação, volta, qual o destino, para onde vai, como vai e como deve ser feito isso. Imagino que a INPEV está por trás muito de tudo isso. E o desafio de engajamento, né? Quer dizer, então, quando você me fala que 95% nesse setor já usa, eu não sei qual é o termo que você usou, adere, ou usa, ou faz... Destina, né? Destina corretamente. Destina. Né? O que seria o segundo país? A gente tem se dado o terceiro, o segundo, terceiro, quarto, não sei, só para eu ter uma noção de grandeza. Olha, existe um grupo dentro da CropLife International de 84 países que informam os dados de recebimento e processamento de embalagens de defensivos agrícolas. O Brasil é disparado o país onde mais se recebe embalagem, o país que mais recicla plásticos no mundo. Não existe nenhum país que tenha uma reciclagem de materiais plásticos, de embalagens de defensivos agrícolas, que chegue à metade do que faz o Brasil, chegue à metade do que nós fazemos aqui, né? Isso é uma lei que é uma lei de 2000, uma lei que pegou. Aqui no Brasil, infelizmente, tem as leis que pegam, as leis que não pegam. Essa lei pegou. Por que pegou essa lei? Essa lei pegou porque a indústria, ela aportou capital para que se instalasse um sistema aqui no Brasil e fizesse um trabalho de educação das pessoas, dos produtores, da necessidade de fazer com que esse sistema funcionasse, né? Então, desde 2000, quantas palestras, quantos treinamentos, quantas reuniões que são feitas por toda a indústria falando da necessidade de você fazer a destinação dessas embalagens defensivos agrícolas. E isso, se você falar assim, é uma lei e por causa disso pegou. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é válida desde 2010. Ela tem 16 anos. E você vê, para outros setores, eles não avançaram tanto quanto do setor de defensivos agrícolas. E eu queria fazer uma observação que é importante também, que é o papel do agricultor, que é o que a gente chama de tríplice lavagem. Tá bom. O agricultor, quando ele terminou de usar o produto no campo, ele tem que fazer a tríplice lavagem naquela embalagem. E ele pega aquela água que ele estava colocando dentro da bombona, vamos chamar assim, vazia, e joga dentro do tanque de pulverização.
Então, ele está aplicando um produto. No fim da aplicação, ele não vai pegar essa água e jogar em qualquer lugar. Ele joga dentro do tanque de pulverização. Ele lavando 3 vezes aquela embalagem, ela é considerada descontaminada. Então, a maior parte das embalagens que volta para o sistema são embalagens descontaminadas. Existe até um acompanhamento disso. Que é uma norma da BNT que certifica esse processo. E é uma forma do agricultor também utilizar aquele produto que ele comprou até o fim, né? Então ele está fazendo a tríplice lavagem justamente para utilizar todo o produto que estava dentro daquela embalagem, descontaminando e dando a garantia para o processo de logística reversa do sistema Campo Limpo. Então, quando a gente entra nessa aula que o Brasil, por enquanto, está liderando e dando líder global e mundial aí na sustentabilidade e logística reversa, juntando os dois, principalmente na reciclagem, né, da embalagem. Uma parte eu entendi, que foi lei, mas o que a gente fez diferente? A outra parte eu também entendi. Mais alguma coisa? Porque esse investimento não foi só de dinheiro, foi de tempo, de energia, de gestão, para não fazer a lei pegar, mas conscientização mesmo. A legislação brasileira, ela é muito inteligente quando ela dá responsabilidades compartilhadas a todos os elos da cadeia. Então, fala assim, o que é essa responsabilidade compartilhada? Não é corresponsabilidade. É cada elo da cadeia tem sua parte de responsabilidade dentro da logística reversa. O agricultor tem que fazer a tríplice lavagem e inutilização dessa embalagem e retornar numa unidade de recebimento, seja um posto, seja uma central. O sistema de distribuição, ele tem uma responsabilidade de colocar um local para que esse agricultor devolva essa embalagem. A indústria tem a responsabilidade de fazer a logística reversa dessas embalagens e garantir a destinação ambientalmente correta dessas embalagens, ou para reciclagem, ou para incineração, ou para coprocessamento, né? E o poder público tem também a responsabilidade de dar os licenciamentos e fazer todo o acompanhamento se cada um dos elos da cadeia estão cumprindo a sua parte. Então, essa responsabilidade compartilhada fez com que esse sistema ele fosse um sistema bem-sucedido. Esse é um dos diferenciais da legislação brasileira. Vários países tentaram implementar a logística reversa e não contemplaram todos os elos da cadeia. Então, quando isso aconteceu, o que acontecia? Faltava uma perna ali dentro do sistema que fazia com que o sistema não evoluísse e não desse certo, né? Então, esse sistema brasileiro tem uma legislação que é uma legislação bastante completa e tem também uma coisa que cresceu com o tempo, que foi a conscientização de todos os elos da cadeia da necessidade de você fazer cumprir. Porque se o agricultor não devolve, o que adianta você ter todo o sistema para frente se não chega embalagem, né? Então, fala assim, tudo começa com o produtor, fazendo a tríplice lavagem, fazendo a devolução nas unidades de recebimento, e aí faz rodar toda essa cadeia de logística reversa. Tá. Isso me... Por favor. Quando você falou de economia circular, é um negócio interessante. Porque no começo do INPEV, o que se fazia, como está ali são conduítes, por exemplo, né? Então, o que a indústria foi pensando? Falou, bom, nós temos que agregar valor a produto que é reciclado. O PAD, que é, como disse o Marcelo, é o produto mais utilizado, que vai para a indústria de defensivos, é um produto de primeiríssima linha, porque a indústria se preocupa de ter uma embalagem suficiente para ter o transporte até a ponta, para ser armazenado lá no agricultor, ele manusear isso na propriedade dele. Então, é um material nobre, é um PAD nobre. Então, quando você traz de volta um PAD nobre, você vai fazer um conduíte ou pode fazer um produto melhor que o conduíte. Aí foi daí que nasceu o conceito de fazer uma embalagem que voltasse para o mercado de defensivos, onde você atendia duas coisas. Você estava dando uma melhor destinação a esse material nobre e, ao mesmo tempo, aí você entrava no conceito de economia circular, ou seja, nós já temos uma bobona que já foi para o campo e já voltou várias vezes. Então,
Ou seja, a mesma bombona que é usada pela indústria para acondicionar um produto, já foi para o campo, foi usada, voltou para ser reciclada, virou bombona de novo e voltou para o campo de novo. Quer dizer, então, ou seja, aquele plástico foi dado a destinação mais nobre que ele podia ter. E esse é o conceito da circularidade, né, que a gente se referia, da economia circular, de um material que ele não para, né, porque quando você produz um tubo de esgoto, você põe em terra e aquilo lá fica durante muitos anos ali na terra. Na economia circular, você volta a reutilizar esse mesmo material para a mesma utilização que ele era uma embalagem defensiva agrícola, volta a ser uma embalagem defensiva agrícola, e isso vai continuando por muitos e muitos anos. Isso é nobre, né? Então, e além da bombona, vamos chamar assim, a tampa, que é um outro tipo de plástico, que é polipropileno, ela também, hoje em dia, é reciclada e vira tampa de novo. Tá. Então, é um processo em paralelo, porque são dois tipos de plástico diferentes. Um é polietileno de alta densidade, outro é polipropileno. Mas os dois são reciclados e voltam para o mercado, aprovado, inclusive, por normas internacionais. Ou seja, na realidade, não é alguém que queira exportar um produto do Brasil em embalagem reciclada, pode exportar porque está aprovado internacionalmente. Perfeito. Agora, voltando ao elo, isso que a gente está falando, dos elos dessa cadeia de suprimentos, digamos assim. Não sei se tem isso fácil ou não, mas unidade de recebimento, vamos chamar assim. Vocês me falaram entre posto e central. Existe uma diferença? A gente tem números disso só para ter uma noção de grandeza. O que é o posto, o que é uma central? A diferença dessas duas modalidades é a forma da unidade operar. Então, o posto ele é uma unidade mais simples de fazer a operação, porque ela faz o recebimento de agricultura de pequeno, micro e até médio portes. Então, ele é como se fossem os satélites das centrais. Então, ele faz esse recebimento, emite o recibo para o agricultor e deixa essa embalagem disponível para que a indústria faça o transporte até uma central de recebimento. Então, a central já é uma unidade maior, que recebe embalagem de todos os públicos, inclusive dos postos. É um grande consolidador de volumes para que a gente possa depois compactar e aí ter ganhos logísticos de transporte até a destinação final correta adequada. Eu estava até comentando com eles que você podia, com mais propriedade, falar do número de centrais e número de postos. Perfeito. Hoje no Brasil nós temos mais de 400 unidades de recebimento, em torno de 300 unidades do tipo postos e 100 unidades, 110 unidades do tipo central. Então a gente está falando da capilaridade do que você falou de núcleo e o que está as margens. Isso, os satélites e os planetas. Então os satélites seriam os postos, os planetas seriam as centrais. Então são grandes consolidadores, grandes centros de recebimento, que aí nós conseguimos ter a classificação desses recebimentos por tipo de material, a compactação para que depois a gente possa fazer a destinação para os destinos finais adequados para cada perfil de embalagem. E só para dar uma ordem de grandeza, que eu já até expliquei para o Tiago, a operação de posto para uma central, que é um material que está solto, vamos chamar assim, não foi prensado ainda, um caminhão-truque que transporta 1.500 quilos, arredondando. Mesmo um caminhão-truque que vai com material prensado de uma central para um reciclador, transporta 13.300 quilos. Então, você imagine o volume de caminhões que a gente teria necessidade de ter para transportar tudo se não fosse prensado. Então, na legislação não existe a prensa. A prensa foi introduzida pelo INPEV como uma forma de racionalizar a operação, levando em consideração o tamanho geográfico que tem o país. Né? A gente tem dados desses 13.500 mil quilos, 13 e poucos toneladas, quantos aproximadamente nos últimos anos ou no ano passado? A gente sabe? Quantos caminhões? Quantos caminhões desse? Foram mais de 13 mil caminhões somente no ano de 2025. Então, o grande fluxo de caminhões acaba sendo de posto para central, pelo transporte a granel, né, de 1.500 quilos, e aí a quantidade menor de veículos devido à compactação das centrais para os destinos finais. Então, somente no ano de 2025, das centrais para os destinos finais, foram aproximadamente aí 76 mil toneladas de embalagens vazias. Agora, se você me permite, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, porque isso me deixa claro que o desafio não é ver se dá certo ou não, já deu. Então, a pergunta
qual é o passo seguinte? Quer dizer, como que você expande com eficiência? Imagino eu que você tenha pelo menos três dificuldades, ou digamos assim, desafios. É a tecnologia, né? É a capilaridade, ou o engajamento do produtor. Então, aqui no Brasil, a agricultura brasileira ela está se expandindo. As novas fronteiras agrícolas brasileiras onde estão? No Mato Piba, no Pará, em Rondônia, norte do Mato Grosso. Então, estão cada vez mais distantes dos centros de produção de defensivos agrícolas. Então, cada vez mais longe, a logística de você trazer todas essas embalagens para serem recicladas ou processadas, ele fica cada vez maior. Então, o custo dessa logística, ano a ano, aumenta primeiro, pelo aumento de volume de produtos que se utiliza no Brasil, porque a agricultura brasileira continua crescendo, né? As distâncias são cada vez maiores, né? E o nosso desafio de aumentar a capilaridade do sistema para que a gente possa estar mais perto do produtor para que ele possa devolver essas embalagens. Então, todos os anos, nós temos inaugurado pelo menos 5 novas centrais de recebimento no Brasil. Sempre mais perto das bordas. Sempre mais perto nessas regiões de expansão da agricultura brasileira, né? Esse ano nós estamos inaugurando 3 novas centrais no Mato Grosso, uma em Tocantins e uma em Goiás, né? O ano que vem nós vamos colocar mais 5 unidades do INPEV, fora as unidades de associações que são conveniadas com o INPEV, que também fazem o recebimento dessas embalagens, novos postos, novas centrais que estão também proliferando no país. Perfeito. Eu diria que a parte de tecnologia não tem muito mais a fazer, porque já está bem avançada. Quer dizer, com a economia circular, que é você fazer uma embalagem nova de 20 litros e fazer a tampa, talvez o que possa se pensar no futuro é ter uma embalagem menor do que 20 litros, a questão... A embalagem hoje de 20 litros que se faz com polietileno branco natural, e tem muita embalagem que é colorida, então dá uma destinação adequada também para a embalagem colorida. Mas eu acho que o maior desafio é isso que o Marcelo falou, quer dizer, a expansão da área agrícola no Brasil são áreas cada vez mais longe dos centros, né? Por exemplo, a Campo Limpo, que é a que faz a embalagem, a tampa, está em Taubaté. Aí nós temos balsas no Maranhão, nós temos caminhão que tem que pegar uma balsa propriamente dito para vir de volta. Essas embalagens. Então, é uma logística em que não é que você manda um caminhão lá para fazer isso. Você tem que pegar um caminhão que está na região e que, em vez de ele voltar vazio, ele volta com a embalagem. Porque aí é o conceito da logística reversa. Claro. Ou seja, você não está mandando um caminhão para fazer isso, você está usando os caminhões que estão na região, que em vez de voltar vazio, eles voltam carregados com embalagem. Então, esse desafio de você ter uma frota de caminhões que estejam naquela região disponíveis para fazer esse conceito da logística reversa também é um desafio, né? Então nós temos um comentário que eu acho que é interessante, de falar que nós temos alguns projetos de inovação que nós estamos tentando implementar. Um deles são projetos de automação, porque cada vez mais a mão de obra fica mais difícil de você arrumar essa mão de obra para fazer esses processamentos. Então nós estamos desenvolvendo alguns processos mais eficientes, processos de automação nas centrais, para que a gente possa ter uma melhor utilização da mão de obra local, né? Para que a gente possa processar mais utilizando um número menor de pessoas, pela dificuldade que nós temos de achar pessoas em todas as regiões do Brasil para fazer esse trabalho de processamento de embalagens. Existe um outro projeto, que não sei se pode falar ou não, mas existe um projeto de você reduzir volume no posto. E aí você pega um caminhão que transporta 1.500, ele conseguir transportar 2.000. Eu falo, mas não é a diferença muito grande. Mas se você olhar o número de caminhões, no fim,
Dá uma diferença grande. Então, é um piloto que está sendo desenvolvido com um equipamento que está em teste ainda, para tentar fazer uma primeira etapa de redução de volume no posto, para ganhar eficiência na logística de posto para a central. Então, a gente está trabalhando com a inovação em diversas frentes, né? Então, nas unidades de recebimento, na questão do transporte e na destinação também. Então, hoje nós temos com os dados de 2025, 92% do nosso volume ele é reciclado. Os outros 8% a gente ainda destina ou para incineração ou para coprocessamento. Então, também existem projetos sendo desenvolvidos pelo INPEV para aumentar esse percentual de reciclagem de alguns perfis de embalagem que ainda são destinados para incineração. Tá. Uma curiosidade, desculpa te interromper, mas quando você fala a gente o Brasil, a gente INPEV, porque eu fiquei curioso com esses outros 8%, aqui está bem claro os 92%. A INPEV também cuida desses outros assuntos. 100% das embalagens destinadas é de responsabilidade da indústria e o INPEV executa essa destinação em nome dos seus associados. Então, Entendi. hoje, 100% das embalagens são destinadas pelo INPEV e aí desses 100%, 92% é destinado para reciclagem. Tá bom. E aí existem projetos para ser... Nós temos, só para complementar, né, nós temos aqui no Brasil algum tipo de embalagem, por exemplo, as embalagens flexíveis, que são saquinhos, ou saquinhos plásticos, ou saquinhos multifoliados, saquinhos onde tem as embalagens de produtos sólidos, os WGs, os WPs, as embalagens sólidas. Essas embalagens, hoje, ainda não são recicladas. Então, esses saquinhos ainda nós mandamos incinerar esses saquinhos, mas nós já temos um projeto de inovação, está sendo construída uma fábrica de um reciclador parceiro nosso aqui do sistema. No final de 2027, começo de 2028, nós vamos reciclar 100% dessas embalagens flexíveis. Então, quando nós conseguirmos implementar esse projeto, nós vamos ter aí 97%, 98% de todas as embalagens aqui no Brasil sendo recicladas, né? Porque nós vamos reciclar também as embalagens flexíveis que hoje nós não reciclamos. Esse número, para mim, ele é assustador, porque a gente está falando de uma altíssima porcentagem, para não dizer completa, beira os 100%, claro. Eu estou vendo o desafio, é muito claro, para chegar lá, mas de um país e de um setor com proporção continental. Né? Então eu imagino que o segundo ou terceiro lugar de alguma coisa, ou um outro setor que está isso, ele está muito longe do que esse setor tão grande aqui, desse país tão grande, já está fazendo, já é realidade. Quer dizer, hoje aqui a gente está falando de mais de 20 anos desse instituto, e mais ainda das iniciativas que elas têm transformado. Você está falando de tecnologia, você está falando de transporte, de expansão, de estudo, do engajamento. Quer dizer, é muito vivo isso, né? Para virar exemplo até para outros setores, né? Vocês diriam que tem algum outro setor que está mais perto ou o que pode embarcar nessas ideias, além do agro, macro setores? Assim. Existem vários institutos que fazem a mesma coisa que nós fazemos com outros tipos de materiais. Tem, por exemplo, o Sistema Jogue Limpo, que cuida de embalagens de óleos lubrificantes. Tem um instituto que cuida de pneus, baterias, lâmpadas, metais, abralatas, tem medicamentos, tem vários setores que têm sistemas de logística reversa, né? Agora, que estejam no nível de eficiência e de abrangência do setor, como tem defensivos agrícolas, ainda não chegaram no mesmo nível. Que maravilha. E aí eu imagino que até para uma longevidade disso que hoje é a realidade, exista uma preocupação de trazer gente para esse meio, para esse mundo com conhecimento. E aí eu queria abrir espaço, porque eu acho que me alegra demais que vocês têm um programa que... o de ensino mesmo, né? O programa de ensino. Então, isso acho que brilha tanto quanto, porque a gente está falando não só de conhecimento, mas de conhecimento também para a criança. Quer dizer, conta um pouquinho sobre esse programa, por favor, sobre o programa de ensino para a sustentabilidade. Nós temos duas frentes de educação. Uma que é a educação de adultos, das pessoas.
como fazer a tríplice lavagem, o que fazer com essas embalagens. Então, um programa mais voltado para os operadores, para as pessoas que trabalham com isso. E, paralelamente, nós temos um programa de educação ambiental para crianças de 4ª e 5ª série do ensino fundamental. Esse trabalho é um trabalho que vem sendo feito há 16 anos e por onde já passaram mais de 3.100.000 crianças que passaram por essa formação. Então, a única maneira de você transformar a sociedade é através da educação. Então, fazendo esse trabalho de você ensinar crianças, e essas crianças daqui 5, 10, 15 anos vão estar no mercado de trabalho e vão ser as pessoas que vão comandar esse país. Então, 3 milhões de crianças já passaram por esse programa de educação ambiental, que é um programa que nós nos orgulhamos muito de fazer, porque é um trabalho que nós achamos que é a base da educação, a base da transformação da nossa sociedade. Que legal. Bom, a gente tem aqui, né, até Exatamente. os exemplos. Fica uma pergunta aqui para mim, evidentemente. Eu acho que esse assunto, a gente está na pontinha do iceberg aqui hoje. Já é uma aula, já é um prazer poder receber esse conhecimento, essa experiência toda. Se eu pudesse, e se vocês me permitem, perguntar que dica que vocês dariam, e aí pode ser um por vez, de sustentabilidade, digamos assim, para quem atua no agro. Qual seria um conselho sobre sustentabilidade? Olha, eu tenho participado de algumas aulas em universidades onde nós levamos um pouco do tema de sustentabilidade para os alunos de agronomia, né? Porque tem muitos alunos que saem do curso de agronomia e que às vezes não sabem nem da existência do próprio INPEV, né? Então nós estamos tentando levar um pouco da questão de sustentabilidade e também da informação do sistema, que é um sistema altamente sustentável. O agro brasileiro, ele é bastante sustentável. Nós temos práticas da agricultura brasileira que são absolutamente sustentáveis e que dão aula para outros países no mundo. Nós temos a utilização do plantio em nível, nós temos a utilização do plantio direto, nós temos utilização de micro-organismos que fazem a adubação nitrogenada da soja, como o resóbio. Nós temos uma série de ações que são sustentadas. Então, a agricultura brasileira, ela tem mostrado que a produção é sustentável e também a sustentabilidade das suas próprias embalagens, não simplesmente na produção, mas também com as suas próprias embalagens dos produtos que são utilizados na agricultura. Porque você fazer agricultura em condições tropicais é completamente diferente de você fazer agricultura em países de clima temperado. Porque nós não temos neve que quebra o ciclo de pragas e doenças, nós não temos situações climáticas que permitam essa quebra de ciclo de pragas e doenças. Então, nós temos que produzir aqui no Brasil com a utilização de insumos. E essa utilização de insumos tem que ser de uma forma racional e tem que ser de uma forma ambientalmente correta. Perfeito. Quer? Eu daria de pensamento, assim, para analisar o ciclo de vida da embalagem. Então, a cadeia, acho que da reciclabilidade, que o Marcelo comentou, ela tem que ter mais vivência e participação em conjunto com o INPEV, que nós estamos com essa preocupação de dar a destinação final correta adequada. Então, essa análise do ciclo de vida, um tipo de plástico diferente, pode ser positivo numa ponta, mas tem que analisar o impacto na cadeia como um todo. Então, algumas evoluções que a gente pode citar que ocorreu, que o Marcelo comentou, a embalagem de vidro que deixou de ser utilizada, até mesmo perfis de embalagem que começaram a utilizar menos materiais, como embalagens 10 litros que começaram a ser autoempilháveis, então deixando de ter a necessidade de caixas de papelão, então reduzindo a geração de resíduos. Então essa análise do ciclo de vida como um todo seria, acho que, um ponto de importância a ser considerado para futuros desenvolvimentos. Perfeito. Eu diria que, para mim, um dos grandes exemplos que nós temos no Brasil é a cultura do algodão. Uhum. O algodão é uma das culturas que mais usa defensiva. E hoje, o algodão que é exportado do Brasil, o usuário lá fora tem uma etiqueta onde ele sabe quem é o agricultor
que produziu aquele algodão que está sendo usado naquela roupa. E provando que ele produziu aquele algodão de uma forma sustentável. Oi. Então, eles participam de eventos de moda, inclusive, os agricultores, através da entidade deles, que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, mostrando que eles têm um algodão sustentável, quer dizer, ou seja, aquela roupa que vai ser feita com aquele algodão feito por aquele agricultor que está identificado por um código naquela algodão que a pessoa está usando, ele produziu um algodão sustentável. Isso é, para mim, um dos grandes exemplos que tem. Rastreabilidade da origem até o final. Agora, Alex, me disseram que você é o cara para a minha próxima pergunta, tá? Eu tenho uma curiosidade aqui, a gente falou um pouco sobre a questão do ensino, maravilhoso. E isso daqui, me explica um pouco, me conta a história, pode ir, por favor. Quando a gente fala da destinação correta dessas embalagens, o INPEV entendeu que precisaria homologar essa utilização desse material reciclado feito pelos parceiros recicladores cadastrados no INPEV. Então, hoje nós temos 38 artefatos que são aprovados, homologados, sempre com a preocupação da utilização dele no final da cadeia. Então, aqui nós temos exemplos dos conduítes e das respectivas tampas e outros artefatos que são homologados aqui, sempre com a preocupação da utilização correta desse plástico. Você pode falar quantos recicladores tem, né? Hoje nós temos 15 destinos finais habilitados, tanto para a parte plástica como para as embalagens secundárias, que são as respectivas caixas de papelão. Grande parte dos nossos recicladores são voltados para a parte plástica, para a produção de artefatos homologados pelo Sistema Campo Limpo pelo INPEV. E, novamente, esses são materiais em que o INPEV tem que aprovar previamente, antes do reciclador, de fato, começar a reciclagem. E, de novo, tem que ter o tratamento de efluentes para ter certeza que, mesmo sendo uma embalagem tríplice lavada, aquela água que poderia, eventualmente, ainda ter algum resíduo, não vai para um destino inadequado, ou seja, ela tem um tratamento de efluente e ela seja volte para o circuito ou seja descartada, mas já tratada. Né? Isso me traz uma perspectiva de que o olhar sobre o que antes seria descartado de qualquer maneira, não, cuidar disso transforma em ouro, né? O resultado desse trabalho aqui, né? Porque não só se produtiza, como você, ao produtizar, você está limpando também. Eu acho que faz mais do que sentido, lógico, chamar sistema Campo Limpo, mas você limpa de uma maneira tendo essa destinação e isso voltar para a economia torna o processo e o resultado disso tudo um ouro, né? Não, isso, a prova mais evidente disso é que todo mundo que participa do processo, que desde a indústria, evidentemente, mas até os recicladores, tem orgulho de dizer que participam do processo. Quer dizer, hoje, as pessoas que estão envolvidas no INPEV, do começo da cadeia até o fim, todo mundo tem orgulho disso. Então, não faz só porque é obrigação, faz porque acha que está contribuindo positivamente com alguma coisa na sociedade. Esse é o grande propósito do que nós fazemos, porque nós temos uma obrigação legal de dar uma destinação final a essas embalagens, mas nós temos como propósito aumentar a reciclabilidade desses materiais, porque nós poderíamos queimar esse material que está dentro da lei. Por que nós fazemos a reciclagem? Porque a reciclagem ela reduz a emissão de gases de efeito estufa, ela gera emprego e renda em todo o país e ela é a solução mais benéfica para a sociedade quando você transforma esses materiais. Então, por isso que nós fazemos a reciclagem, o máximo possível de reciclagem dos materiais que nós recebemos do campo. Marcelo, continuando nos desafios, e aí, acho que a pergunta é diretamente para você, pela gestão nesse sentido. Como é a preocupação em aumentar, talvez, a rentabilidade, né? Entendo que é uma organização, o INPEV, né? Como é a forma de construção dele e existe e como é feita essa mensuração e a preocupação de aumentar a rentabilidade da cadeia como um todo sob o prisma da INPEV?
Logística reversa, ele é um custo, né? Então, na verdade, a logística reversa, nós temos que ver como fazemos a repartição dos custos dessa logística. Porque esses sistemas, as embalagens, elas não podem ser comercializadas, né? Essas embalagens defensivas agrícolas, por lei, elas são obrigatoriamente devolvidas pelo produtor e nós temos a obrigação de dar a destinação correta para esses materiais. O que nós temos que fazer, o nosso grande desafio, é fazer um sistema altamente performante, onde o custo total para a sociedade seja o menor possível. Aqui no Brasil, nós temos o sistema de logística reversa mais barato do mundo. O sistema de logística reversa, aqui no Brasil, ele custa menos de 40 centavos de dólar por quilo destinado. Se você for comparar com a Europa, por exemplo, custa acima de 80 centavos de dólar por quilo destinado. Na Europa é o dobro do custo. Tem países, como na América do Norte, é mais de $1 por quilo destinado. E tem países da Ásia que chegam a perto de $2 o quilo do produto destinado. Então nós já temos, além de ter o sistema de maior performance de recebimento e processamento de embalagens, nós temos o sistema mais barato do mundo de logística reversa de embalagens defensivas agrícolas do mundo. Isso é um fator que, para a agricultura brasileira, é altamente relevante, né? Então, as indústrias que fazem negócios no Brasil, elas gastam menos com logística reversa do que em qualquer outro lugar do mundo. Ainda sobre esse sistema, talvez até sob uma outra perspectiva para a gente tangibilizar em termos econômicos e financeiros, né? A gente tem dados, se puder abrir, de quanto de dinheiro a gente está falando que hoje já circulou ou circula nesse meio? Nós falamos que esse sistema ele deu certo porque prioritariamente a indústria fez investimentos muito importantes para que esse sistema se consolidasse no Brasil. Nesses últimos 25 anos, a indústria já aportou mais de 2 bilhões de reais para fazer toda a implantação e a manutenção desse sistema no Brasil. Meu Deus, é um número muito forte. Números impressionantes, mas que têm dado resultado que transformaram efetivamente esse setor dentro da agricultura brasileira, né? Não, e eu acho que é importante não só falar do número, mas que a indústria aportou esse recurso, não diria sem reclamar, mas sem contestar também. Pelo contrário, apreciando o resultado do esforço que ela estava fazendo. Quer dizer, ou seja, é uma contribuição importante, mas a própria indústria em nenhum momento contestou a contribuição dela para o sistema. Ou seja, foi uma coisa, até certo ponto, altamente espontânea, coisa que talvez em outros setores a gente não tenha esse tipo de resultado, porque falta também à indústria desse setor entender que a contribuição dela é fundamental para que a coisa funcione. Mas é exatamente isso que me faz, talvez, ver a diferença quando a gente estava falando sobre os elos, e talvez porque em outros lugares ou outros setores ainda não deu certo, espero que dê em todos, mas para mim fica claro aqui o engajamento em todos os elos aqui. Então, tanto da indústria nessa espontaneidade ou voluntariedade de investimento de recursos, quanto tempo, energia, dinheiro e gestão de todo mundo que faz parte dessa cadeia, e o engajamento do produtor também, né? Então isso para mim é assim, não é fácil. É o sistema que deu certo porque todos os elos da cadeia fazem bem a sua parte. Não é porque o INPEV faz bem a sua parte, porque todos os elos da cadeia estão fazendo corretamente a sua parte. Perfeito. E no começo, isso eu sei porque eu estava no começo, ninguém acreditava que ia dar certo. Falei, não, imagine, agricultor vai devolver embalagem vazia em um país do tamanho do Brasil, você está ficando louco. E não só deu certo, como o Brasil é uma referência mundial, né? Que maravilha. Hoje, para quem quer conhecer um pouco mais ou entrar em contato, quais são os canais que normalmente vocês recebem esses contatos?
Nós temos o site do INPEV, Tá bom, vamos Né? colocar aqui. colocar aqui o site do INPEV e nós temos em todas nós temos 72 unidades, 72 filiais do INPEV em todo o país, onde nós temos contato direto com os produtores, né, que fazem as devoluções dessas 110 centrais que nós temos no Brasil. 72 centrais são gerenciadas, administradas diretamente pelo INPEV, que é onde nós temos o contato direto com os produtores para fazer essa logística reversa, né? Então, nós estamos à disposição no nosso site, as pessoas podem entrar em contato conosco, quem tiver interesse de saber mais dos nossos programas, das nossas atividades, estamos à disposição. Perfeito. Excelente, obrigado. Hoje foi mais um episódio do Luft Talks. A gente aqui entendeu de uma maneira bastante prática como o Brasil se tornou e é referência de sustentabilidade e economia circular no setor agro. E já é uma realidade aí de se ter orgulho frente tanto a outros setores quanto outros países, né? Então, estamos aqui. Obrigado de novo pela aula, pelo tempo, pela experiência e o privilégio da gente poder compartilhar. Um prazer estar aqui. E uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, que essa parceria do INPEV com a Luft é uma parceria que surgiu antes mesmo da criação do INPEV, né? Como o Luiz falou, saiu lá da época da Andef, lá atrás, e o conhecimento da Luft em logística, né, ajudou demais no desenvolvimento dessa logística reversa que nós temos no Brasil hoje, né? Então, falo assim, essa é uma parceria que deu certo, uma parceria que nós temos muito orgulho, né? E faz 25 anos que estamos parceiros e vamos continuar aí mais um bom tempo aí com essa parceria que está dando certo, não é isso, Luiz? Eu acho que uma coisa importante, os negócios são feitos por pessoas. E eu acho que nesses 20 e tantos anos, uma coisa importante que funcionou tudo muito bem azeitado pelas pessoas que estavam exercendo as funções, todas. Tanto da parte do INPEV quanto da parte da Luft, até pessoas relativamente jovens nas duas áreas nessa operação, porque, evidentemente, em 20 e poucos anos tem poucos que têm esse tempo todo de empresa, né? Tanto da Luft quanto do INPEV. Então, teve gente que entrou no INPEV, que entrou na Luft, e a operação continuou fluindo como se estivesse fluindo desde o começo da mesma forma. Quer dizer, funcionou de uma forma sem interrupção, dia a dia, mês a mês, durante esses 20 e poucos anos que a gente tem a operação das duas partes. Né? Que maravilha. Quer alguma consideração final? Por favor, fique à vontade. O Luiz até comentou, eu sou uma das pessoas que entrou no INPEV durante a jornada, né? Então, eu entrei no INPEV em 2008, passei por algumas áreas e há 3 anos aqui estou junto com o Luiz na parte de logística do INPEV, interlocutando com ele, mas já nos falávamos de outras áreas que eu trabalhava em conjunto. Poxa, 2008, mais 18 anos, a gente está em 2026, dia 18 de agosto é o dia da data do INPEV, eu gostei, tá tudo circulando. Tudo aqui. circulando. E esses 3 anos trabalhando com o Luiz, a gente já vê essa harmonia de conhecimento, harmonia de propósitos, e isso tem dado bastante certo para as duas empresas, nos dois lados. Que maravilha. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aqui. Para você que gostou e gosta do nosso conteúdo, não deixa de apertar o sininho, deixar o seu like, se inscreve no canal, fica ligado, porque tem muita coisa ainda por vir, forte, interessante, impactante, e obrigado de novo pelo privilégio e pela honra. Prazer. É um prazer. Mas é mesmo.